Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão. Uma baixa importante para o jogo de amanhã contra o Botafogo. O volante Jair está fora da partida. Vamos trazer aqui a provável escalação do Vasco, como que pode ser a formação do time do Vasco para o jogo de amanhã. Vamos falar também aqui dos reforços. O Medel muito possivelmente chegará amanhã e ser apresentado na segunda-feira ao Vasco. Também vamos falar aqui da situação do atacante Rafael Navarro do Palmeiras. O Vasco tem um forte interesse em contratar esse jogador. E também a situação do Praxedes. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá sempre aí se inscrevendo, sempre acompanhando o nosso canal. Valeu demais e a todos vocês. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Botafogo amanhã às 4 horas da tarde. Jogo no Engenhão, mando de campo do Botafogo, sem nenhum torcedor do Vasco, né? O Vasco que foi punido devido àqueles problemas lá em São Januário no jogo contra o Goiás. E até mesmo fora de casa, o Vasco não pode ter torcedores. O jogo aí muito importante para o Vasco tentar sair da zona do rebaixamento, ou pelo menos tentar ficar perto do 16º colocado, né? Atualmente o Vasco é o 18º com 9 pontos conquistados, 2 vitórias apenas no campeonato. Precisa emplacar uma sequência de bons resultados para aí sim ter chance de escapar e fugir dessa zona do rebaixamento, né? O elenco é muito limitado e ainda de quebra vamos ter 2 desfalques importantes para essa partida, né? O Gabriel Peck, como todo mundo sabe, tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. E hoje também foi confirmado que o Jair está fora da partida. Foi constatada uma lesão no jogador e ele vai ficar de fora por 10 dias. Infelizmente, um dos melhores jogadores do Vasco não vai poder estar em campo amanhã. Um desfalque seríssimo. E o técnico William Batista vai ter que se virar aí para montar o elenco do Vasco. De acordo com as informações aí do Globoesporte.com, o provável Vasco deverá ser o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues na lateral direita, Capasso retornando ao time titular depois de algum tempo parado, Léo Pelé, Lucas Piton, no meio campo, Matheus Cocão, Marlon Gomes, Alex Teixeira, ataque com Figueiredo, Ryan e Pedro Raul. Esse é o provável Vasco. Existe também a possibilidade do Orediano entrar no time titular no lugar do Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar o Botafogo amanhã às 4 horas da tarde. Jogo lá no Engenhão, Botafogo líder da competição, né? Mas está sem treinador, tá começando a viver uma pequena crise, não conseguiu um bom resultado durante a semana na Sul-Americana. Pode ser que os jogadores entrem um pouco desfocados, né? E o Vasco tem que aproveitar isso, saber explorar os erros do Botafogo para conseguir pelo menos beliscar um empate e quem sabe a vitória, que seria maravilhoso para o Vasco, né? O Vasco tem que conseguir vencer esse jogo de qualquer maneira. E para você, torcedor, o que você acha dessa provável escalação do Vasco? Matheus Cocão de volta ao time titular, Figueiredo mantido ali na ponta esquerda, o Ryan muito possivelmente jogará na ponta direita, fazendo a função do Peck, e o Pedro Raul enfiado lá como camisa 9. Deixe nos comentários aí também se você gostaria de ver o Orediano como titular, que tem essa possibilidade aí dele entrar no lugar do Pedro Raul e o Ryan ser deslocado para jogar como centroavante. Pessoal, essa semana o Vasco anunciou aí oficialmente a contratação de 2 reforços, né, que foi o Serginho e também o Maicon. O Serginho já foi apresentado, o Maicon deverá ser apresentado aí na próxima segunda-feira. Quem também está chegando é o outro reforço contratado, o Medel, né? Com o canal Atenção Vascaínos, a tendência é que ele chegue amanhã no Rio de Janeiro e se apresente ao Vasco na próxima segunda também, né? Ele não deverá ser apresentado oficialmente para jornalistas e tal, mas deverá ser anunciado oficialmente pelo clube. A expectativa é que o jogador chegue para ser titular do time do Vasco, né, com a sua liderança de seleção chilena, de futebol europeu. A gente espera que ele consiga jogar bem. Tem 35 anos, tem muita gente que está falando que o Medel não vai aguentar o tranco do Campeonato Brasileiro, mas eu espero para ver, né? Vamos esperar para ver como que vai sair o futebol desse jogador, se ele vai conseguir realmente mostrar o bom futebol que ele mostra na seleção do Chile, por exemplo, né? Na última data FIFA, ele foi muito bem jogando pela seleção do Chile, e a gente espera que no Vasco ele consiga também desenvolver bem, jogue bem, porque é muito importante essa contratação. O Vasco não tem hoje um primeiro volante de qualidade, e por mais que tenha outras posições muito carentes, mas também a de primeiro volante era importante o Vasco contratar. Infelizmente até agora a gente segue no aguardo aí se o Vasco vai conseguir fechar a contratação de um camisa 10, de atacantes, que são posições que o torcedor quer ver reforço, né? Até agora o Vasco vem encontrando muitas dificuldades no mercado. A 777 Partners não tem dinheiro, o Vasco está quebrado, não tem dinheiro nem para pagar os jogadores que contratou lá no início do ano, e a situação está ficando
ficando difícil. Tanto que os nomes que você vê aí no mercado sendo especulados no Vasco, que o Vasco tem interesse, são jogadores que o torcedor não gostaria nem que passasse na porta de São Januário, né, cara? Léo Cittadini, jogador que tá bichado, que não tá jogando nada lá no Atlético Paranaense. Também aí o Praxedes, encostado no Red Bull Bragantino, não tá fazendo nada lá desde quando foi contratado a peso de ouro vindo do Internacional pro Clube Paulista. E esses jogadores podem parar no Vasco, cara. São nomes que o torcedor não queria. O torcedor sonhou com Lanzini, sonhou com Zalazar, jogador lá do Schalke, sonhou com outros nomes aí. Infelizmente tá vindo jogador tipo o Maicon, né, cara? O Maicon é um clássico refúgio. Tava lá no Santos, encostadão no Santos, o Santos com a zaga terrível, uma das piores zagas do futebol brasileiro. O Maicon era reserva desse time, era reserva dessa zaga. E o Vasco trata de contratar ele e dar a camisa 4 pra ele, mostrando que não vai vir nenhum outro zagueiro de qualidade. Minha opinião, o Maicon já foi bom, mas ele está vivendo uma fase de Robson Bambu ou de Miranda, cara. Tá entre esses dois aí. A fase dele como jogador profissional beira esses dois atletas que já estão no Vasco, porque ele não tá jogando nada. No Santos, como eu disse, ele sequer era titular. Vamos ver como que vai ser a chegada do Medel ao Vasco, tomara que dê certo também essa contratação. A gente falou do Praxedes, né? Ontem tivemos aí a informação de que o jogador estava a um passo de ser reforço do Vasco, e hoje, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o jogador foi sim oferecido ao Vasco pelo empresário André Cury. Porém, de acordo com essas informações aqui do canal Atenção Vascaínos, o Vasco não demonstrou interesse nesse momento e as chances do negócio acontecer são remotas, né? A cada hora aparece uma notícia diferente, o torcedor não sabe nem mais em quem acreditar. Eu não sei mais, né? Como eu já falei aqui inúmeras vezes no canal, eu não sou jornalista, eu não sei apurar informação, eu não tenho contatos com ninguém. O que eu faço é ver as informações aí dos outros jornalistas e trazer aqui no canal para vocês ficarem bem informados. Mas o que a gente está vendo a todo momento, cara, é mudança de cenário a cada hora. Uma hora o Vasco quer, uma hora o Vasco tá quase fechando com o cara. Aí vem um outro jornalista, desmente, fala que o jogador não vai ser contratado, que o jogador não tem o interesse. Eu vejo muito isso em conflito na imprensa, né, cara? O Lance fala uma coisa, o Globo Esporte fala uma coisa, o Atenção Vascaínos fala uma coisa, o Pedrosa fala uma coisa, e cada hora a gente não sabe mais em quem acreditar, não é? É difícil, mas vamos continuar aqui firmes, tentando ver aqui se o Vasco vai ter um futuro melhor, né? Porque é isso que eu tento fazer aqui no canal, todas as vezes aqui que eu trago um vídeo, pensando que o Vasco vai ter um futuro melhor. Esse foi o intuito de eu fazer esse canal, de tentar passar a minha opinião para os torcedores vascaínos. Quem me acompanha desde o início sabe que eu fui bastante crítico, sou bastante crítico aí à diretoria do Vasco há anos, mas o que a gente está vendo hoje é uma baita sacanagem, porque o Vasco não está conseguindo contratar ninguém, meu amigo, ninguém. E o que a gente está vendo são interesses em jogadores medíocres que não vão agregar em nada, absolutamente nada no elenco do Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação do Praxedes, se você acha que ele vai vir para o Vasco, se você acha que realmente o Vasco não tem interesse em contratar o jogador. Para fechar o assunto, o mercado da bola, contratações. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Vasco tem interesse aí na contratação do atacante Rafael Navarro. Atualmente o Vasco estaria disputando a contratação desse jogador com outros clubes aqui no Brasil, né? Vários clubes têm interesse no atleta, o Cruzeiro, Santos, times de Portugal, do México, dos Estados Unidos. Todos esses clubes têm interesse no atacante que está lá encostadão no Palmeiras. O Palmeiras toparia emprestar o atleta com a cláusula de venda pós-empréstimo, né? Aquela obrigação de compra após o empréstimo do jogador. É um jogador que não vem jogando com frequência lá no Palmeiras, perdeu muito espaço, surgiu muito bem lá no Botafogo, né? Parecia que ia ser um bom jogador, porém foi pro Palmeiras, não conseguiu se firmar como titular da equipe e agora pode ser emprestado a outros clubes e o Vasco demonstra interesse nesse atleta. É o único atacante que a gente tem informações que o Vasco tem um interesse atualmente. Deixa aí nos comentários se você acha o Rafael Navarro uma boa para o Vasco, atacante que está atualmente no Palmeiras, reserva do Palmeiras. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Forte abraço e é nóis!